Por que eu não vou votar no PT? Bom, as razões são muitas. A atual situação econômica, social do país, a falta de crescimento, o aumento da inflação, a falta de competitividade do país em relação ao exterior, a corrupção, a complacência do PT com os corruptos, a defesa que eles fazem dessas mesmas pessoas. Com certeza uma das razões mais recentes é a mentira e a sujeira com a qual o PT tem conduzido essa eleição. Semana passada o próprio Lula inferiu que crianças deveriam ter lutado contra a ditadura, crianças de 7 anos, como ele falou que o Aécio deveria ter feito na época que a Dilma foi presa. Ele comparou o PT a Jesus e o PSDB ao nazismo. Enfim, eu não quero ficar repetindo o Aécio, todos nós brasileiros já ouvimos repetidas vezes as razões pelas quais não se deveria votar no PT, e eu não quero repetir todas elas. Claro que todas elas fazem parte da minha decisão, mas não é esse o ponto que eu quero fazer nesse vídeo. Quem nomeia os ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF, é o presidente da República, pendente a aprovação do Senado. Qual é o problema disso? Você talvez lembre desse acontecimento. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, mandou prender nesta sexta-feira 12 condenados no processo do Mensalão. Polícia Federal cumpre ordens de prisão de condenados no processo. O nosso paladino da Justiça, o ministro Joaquim Barbosa, mais uma vez foi tão rígido quanto lúcido ao defender a prisão imediata dos mensaleiros já condenados. A ordem de prisão foi emitida para 12 condenados no processo do Mensalão. Joaquim Barbosa e sua equipe levaram 2 dias para calcular as penas dos condenados, que não têm mais direito a recorrer das sentenças. Uau, ótimo, né? Foram presos e não vão poder recorrer à pena. A sessão para definir se o Mensalão foi implantado por uma quadrilha recomeçou com placar de 4-1 pela inocência dos réus. Em seguida, o voto de Rosa Weber garantiu a absolvição dos condenados. Não se configurou o crime de quadrilha. Ontem e hoje, a nova composição do Supremo resolveu desconsiderar o que já havia decidido e desdisse o que já tinha dito sobre o crime de formação de quadrilha. Pera, como assim? Eles não podiam recorrer à pena e agora eles podem? Você talvez lembre daquele caso dos embargos infringentes. É meio complicado, mas basicamente os advogados da defesa dos réus usaram uma ferramenta jurídica que não era exatamente competente ao STF para absolver os réus no caso de formação de quadrilha. Curiosamente, todos os ministros que votaram pela absolvição de Dirceu e Soares foram nomeados pelo presidente Lula e pela presidente Dilma. Mas isso, claro, é mera coincidência. Não é mera coincidência. Esse episódio levou Joaquim Barbosa a dar a seguinte afirmação. Senhores ministros, uma maioria de circunstância formada sob medida para lançar por terra todo um trabalho primoroso levado a cabo por esta Corte no segundo semestre de 2012. É a isso que nós acabamos de assistir. Inventou-se inicialmente um recurso regimental totalmente à margem da lei, com o objetivo específico de anular, de reduzir a nada um trabalho que fora feito. Sinto-me autorizado a alertar a nação brasileira de que este é apenas o primeiro passo. Joaquim Barbosa se aposentou no dia 31 de julho de 2014 e o seu sucessor ainda será nomeado pela presidente Dilma Rousseff. E esse é o meu ponto. O presidente eleito agora, no próximo dia 26, independente de quem seja, irá nomear nos próximos 4 anos 4 novos ministros para o Supremo Tribunal Federal. Para você ter uma noção, o STF no momento ainda tem um ministro nomeado por José Sarney, um ministro nomeado por Collor e um ministro nomeado pelo FHC. Isso significa que os ministros nomeados nesses próximos 4 anos vão ficar um bom tempo no STF. Até porque um presidente eleito não pode retirar quem foi colocado por um presidente anterior. Se a presidente Dilma for reeleita, ela irá nomear esses próximos 4 ministros. Isso significa que o PT terá controle do Executivo, do Congresso, sendo que ele é o partido mais votado da Câmara dos Deputados e o segundo do Senado, e ele também terá controle do STF. Ou seja, o PT será dono do governo federal. Eles vão poder fazer o que quiserem,
quando quiserem, e quem for julgar os erros que eles cometerem serão eles mesmos. Se o PT realmente for como Jesus Cristo, já está mais do que na hora de crucificá-lo.